O Walter, até numa entrevista, ele fala isso, que o Bernie vetou, e para ele ia ser muito difícil fazer esse documentário, ainda mais, assim, não sei se ninguém sabia que o Ayrton ia morrer, mas para ele ia ser um choque muito grande. O Bernie vetou isso, mas assim, o que eu penso? Como o Ayrton já tinha meio que dado aval para o Walter fazer alguma coisa sobre ele enquanto ele está vivo, eu penso que o Walter era o cara que tinha que fazer. Ele era a melhor pessoa. Tem alguém que tem que ser essa pessoa para fazer alguma coisa, na minha opinião, dramaturgicamente, dirigir algum filme sobre o Ayrton é o Walter. Por causa, eles trabalharam juntos. O Ayrton deu o aval para ele. E eu pensando todas essas coisas, e aí foram duas coincidências para mim que foram muito grandes. A primeira delas foi o filme que ele fez, e nesse making off do filme, a Fernanda Torres fala sobre o Ayrton. Eu achei isso uma coincidência muito grande, ó. E a gente foi aprendendo, na verdade, a ensaiar muito e filmar rapidamente. E o filme também é um resultado dessa prática. Nós tínhamos um orçamento fechado para esse filme, que era de 300 e poucos mil dólares, eu acho, um orçamento pequeno. Então, quando chegamos em Portugal, a gente começou a filmar rápido, eram 4 semanas em Portugal, viraram 3. E foi caindo locação, e a produção foi ficando louca, e falava, Ayrton Senna. Está indo rápido demais. Então, aí a Fernanda fala sobre o Ayrton Senna nesse making off, sobre uma coisa que aconteceu lá em Portugal. Não vou lembrar agora o que é. O nome do filme, Terra Estrangeira. Não lembrei na hora do nome, muita coisa para poder gravar. E a outra coisa que me marcou também foi uma entrevista que ele foi dar, acho que para um garoto em Recife, não lembro agora também, que o garoto fala sobre o Fórmula 1 e sobre o Ayrton também. Agora eu vou fazer uma brincadeira. Faz. Fazer uma alusão aqui, quando o Senna era da McLaren e a Williams ganhava tudo. Certo. E a gente ficava assim, eu odeio a Williams. E aconteceu um pouco isso quando o Central do Brasil foi competir com a Vida é Bela. Certo. A gente odiava a Miramax. De repente Senna foi pra Williams, e viva a Williams. E agora você tá com o filme distribuído pela Miramax. Certo. Como é esse... Olha, eu acho que, na verdade... Não sei nem se o garoto sabia, mas isso me marcou muito. E com essas coincidências que aconteceram, eu decidi que eu tinha que fazer. E aí eu tentei entrar em contato com o Walter algumas vezes. Não consegui, tentei falar com a pessoa que trabalha com ele, que é a Maria Carlota, se eu não me engano o nome dela. Nessa época não consegui falar com ele. Tentei falar com ela e na época ela não estava entendendo o que eu queria falar com o Walter. Então, por ela não entender, ela não me deu muita atenção na época. E aí me veio uma ideia na cabeça que eu falei, eu preciso fazer um documentário dos pilotos de kart, de Stock Car, de pessoas que entendem de automobilismo, falarem para o Walter que ele é a pessoa ideal para fazer um filme sobre o Ayrton Senna. E algumas pessoas eu já tinha entrevistado, outras não, e eu lembro que eu fiquei empenhado já no final do ano de 2016 a fazer um documentário sobre ele. Não é um documentário, mas um mini documentário com essas pessoas que conheciam o Walter e o Walter conhecia, falando, olha Walter, você é o cara para fazer isso. Desses pilotos, dessas pessoas de automobilismo, falando da importância que o Walter é o cara para fazer um filme sobre Ayrton Senna algum dia. E consegui fazer, tive até a ajuda do meu querido amigo não, né, mas um cara que acreditou muito em mim, que foi o Sérgio Maurício, que é locutor do Sport TV. Ele, inclusive, tá um dia com o Reginaldo Leme, com o Lito Cavalcante na época. E eu peço para ele fazer, e ele fez na hora, mandou para mim, tem até a voz dele. E eu fui correr atrás de outros pilotos, de outras pessoas. Tem acho que 18 minutos, se eu não me engano, 19 minutos, esse mini documentário. Nesse mini documentário que eu fui fazer, eu lembro que eu tava meio desanimado. Porque eu tava primeiro que já estava chegando no final do trabalho, né? Eu já tinha entrevistado mais de 70 pessoas nessa época, e o trabalho já estava acabando, e
eu lembro que eu estava em São Paulo e eu fui para fazer 2 entrevistas, se eu não me engano, e eu aproveitei e já tinha falado a algumas pessoas para poder também fazer, para eu ir nessas pessoas para gravar o documentário sobre o Valtinho. E eu falei, puta, será que isso vai dar certo, cara? E eu lembro que eu almocei no Shopping Vila Lobos, eu tava muito triste, eu tava muito chateado, porque eu não sabia se esse documentário do Walter ia dar certo ou não, se eu tinha que fazer isso ou não, essa era a verdade. Eu não sabia se eu tinha que ir fazer isso ou não. E eu tinha ligado para um piloto de kart chamado Valtinho Travalini, que foi um mestre no kart, e ele marcou comigo uma entrevista. Ele ia ser a primeira pessoa que eu ia entrevistar. E na hora que eu tava indo para casa dele, eu falei, puta, será que eu vou? Será que eu não vou? Caramba, eu lembro que passou um motoqueiro do meu lado. No dia que eu tava indo fazer essa entrevista com o Valtinho Travalini, passou um motoqueiro. E adivinha qual era o capacete que esse motoqueiro estava usando? Adivinha qual era? Bom, entrou-se o ano de 2017, eu continuando fazendo o trabalho, sobre o Ayrton, e nisso, eu lembro que em dezembro de 2016 eu tinha feito entrevista com o Galvão, que foi uma entrevista maravilhosa. Eu comecei já a me dar conta do trabalho que eu tinha feito, que eu estava fazendo, né, da importância que ele estava tendo, e falei, pô, kart tá dominado, infância dominada. Só que teve uma época que eu não tinha muita coisa sobre o Ayrton, que foi o período da Inglaterra. E aí um mosquitinho, um bichinho, começou a falar pra mim, você tem que ir pra Inglaterra, você tem que ir pra Inglaterra. Lá você vai descobrir mais coisas extremamente importantes do Ayrton e vai encontrar pessoas lá para você poder entrevistar, óbvio, né? O Ayrton, só para cronologicamente, né? Só para relembrar, ele nasceu em 60, ele correu de kart no Brasil de 1973 a 1980, e em 1981, 1982, 1983, o Ayrton ele foi correr de Fórmula Ford e Fórmula 3 na Inglaterra, graças ao Chico Serra, que foi um cara que abriu as portas para ele. Isso eu já disse aqui também. Então, o que se não se tinha notícia sobre a vida do Ayrton? Esse período de 1981, quando ele vai casado com a Lilian, até ela contou algumas coisas. 1981, que ele correu de Fórmula Ford 1600. 1982, que ele correu de Fórmula Ford 2000, que é uma categoria de automobilismo na Inglaterra. E em 1983, que ele correu de Fórmula 3 também. E aí, em 1984, que ele já entra na Fórmula 1. Mas, 81, 82, 83, ele não se tinha muitas notícias do que aconteceu com o Ayrton na vida dele nesse período da Inglaterra. E eu falei, cara, eu tenho que ir para a Inglaterra. Tem que ir para a Inglaterra. E um bichinho começou a me picar para eu ir para a Inglaterra. Mas, só para... como é que eu vou fazer? Eu já tinha uma filha. A minha filha, na época, ela estava com 7 aninhos. Eu sou extremamente apegado à minha filha. E como é que eu vou para morar na Inglaterra 6 meses e deixar minha filha aqui? Mas, aí entram aquelas coincidências, né? Eu sabia que eu tinha que ir para lá fazer alguma coisa, que eu ia achar coisas dele lá. E acho engraçado, o nome da minha filha é Juliana. A Juju, ela chegou e aí numa entrevista que para mim foi muito importante, no começo de 2017, que foi uma entrevista que eu fiz com o Zico. Mas por que o Zico? Porque o Zico morava no Japão na época que o Ayrton era Deus no Japão. Então na entrevista dele ele explica como é que era essa relação dos japoneses com o Ayrton. Eles chegaram inclusive a se encontrar no Japão. E tem um programa de televisão que os dois fazem juntos, de entrevista, que é muito legal. Muito legal. E... então, a minha filha foi comigo fazer essa entrevista com o Zico. Mas como é que faz assim para poder... E a outra coincidência que aconteceu também com a minha filha, no começo do ano, de 2017, eu fui para Campos do Jordão com a Juju. Eu não conhecia Campos do Jordão, e eu fui levar ela num parque que tem lá, né? Numa fazendinha, uma coisa assim. E aí eu fui levar ela para andar de tipo um mini jeep, bugrinho. Quem tava lá? No parque, no meio do Campos do Jordão, do nada? Seninha.
Senin estava lá. E outra coincidência também. Mas beleza, aí o bichinho da Inglaterra me picando, e aí eu decidi que eu tinha que ir para Inglaterra. E eu fiz uma das últimas entrevistas que eu fiz aqui no Brasil, foi com a Teresa Brown. Quem é Teresa Brown? Quem é Teresa Brown? Teresa Brown foi comadre do seu Ayrton Senna. Teresa, para quem eu vou resumir, quem não conhece Teresa, Teresa foi muito importante na vida do Ayrton, porque ela era uma brasileira que foi casada com um dos diretores, se não me engano, da McLaren, chamado Creighton Brown, um dos chefes da McLaren, dos sócios da McLaren, se eu não me engano, tá? Mas ele era uma pessoa muito importante dentro da McLaren, e a Teresa era uma brasileira que casou com ele. E, para quem não sabe, a Teresa, ela, na época que o Ayrton estava na Lotus Preta, o Creighton estava querendo trazer o Ayrton para a McLaren, e a Teresa era uma das pessoas que ficavam dentro do paddock da Fórmula 1 e ia lá conversar com a Ayrton sobre a ida dele da Lotus para a McLaren. Então ela foi muito importante e foi muito amiga do Ayrton também. Tão amiga a ponto dela convidar o Ayrton para ele ser padrinho da filha dela com o Creighton. Então, se a história ficou um pouco confusa, o Ayrton é padrinho de batismo da filha da Teresa Brown e do seu Creighton Brown. A Teresa, ela mora na Inglaterra, mas ela veio para o Brasil. Eu entrevistei ela aqui no Brasil. E eu lembro que eu falei, eu queria ver se eu ia para a Inglaterra e tal. E ela falou assim, vai que você vai achar muita coisa lá. E eu fui. Decidi ir. Então, minhas entrevistas, no começo de 2017, eu já tinha decidido ir para a Inglaterra. Já estava na minha cabeça isso. Mesmo com a minha filha morando aqui, mesmo com toda a vida que eu tinha aqui. E coincidiu dessa época do Instituto me pedir um outro favor, que foi decupar e passar para o papel todas as entrevistas que eu já tinha feito. Então, além de ter todo o material de vídeo gravado, mais de 100 entrevistas feitas. 100 não, mentira, nessa época eu estava com 90 e pouquinho. Né? O total são 100 e pouquinhas entrevistas, mas eu já estava com um material enorme aqui, mais de 90 entrevistas feitas. E a dona Neide me pediu para passar essas entrevistas para o papel. Então eu ia ter que digitar todas as entrevistas que a dona Neide queria que eu digitasse, decupasse, né? Melhor dizendo assim. E lá vai eu, no começo de 2017, fazer a decupagem de todas essas entrevistas. Desse total de 102 entrevistas, mais ou menos, que eu fiz, a dona Neide pediu para eu decupar 74, 75 entrevistas. Foram 2.366 páginas de folhas A4, né, que foram feitas assim. Beleza, aí eu consegui fazer esse trabalho em 2 meses, de janeiro até maio.